Livro O Desespero Humano, Soren Kierkegaard. Coleção Os Pensadores. Livro 2. A Universalidade do Desespero. Assim como talvez não haja, dizem os médicos, ninguém completamente são, também se poderia dizer, conhecendo bem o homem, que nenhum só existe que esteja isento de desespero, que não tenha lá no fundo uma inquietação, uma perturbação, uma desarmonia, um receio de não se sabe o que, de desconhecido ou que ele nem ousa conhecer. Receio de uma eventualidade exterior ou receio de si próprio. Tal como os médicos dizem de uma doença, o homem traz em estado latente uma enfermidade, da qual, num relâmpago, raramente um medo inexplicável lhe revela a presença interna. E de qualquer maneira jamais alguém viveu e vive, fora da cristandade, sem desespero. Nem ninguém na cristandade se não for um verdadeiro cristão. Pois que, a menos de o ser integralmente, nele subsiste sempre um grão de desespero. Este ponto de vista parecerá a muitos um paradoxo, um exagero, uma ideia triste e desanimadora. E todavia não é assim. Bem longe de obscurecer, ele, pelo contrário, tenta fazer luz sobre o que é geralmente deixado numa certa penumbra. Bem longe de desanimar, ele exalta, visto considerar sempre o homem segundo a suprema exigência do seu destino, ser um espírito. Enfim, longe de ser um dito espirituoso, é um ponto de vista fundamental e perfeitamente lógico, e, consequentemente, não exagera. A concepção corrente do desespero limita-se, pelo contrário, à aparência. É um ponto de vista superficial, e não uma concepção. Segundo ela, cada um de nós será o primeiro a saber se é ou não um desesperado. O homem que se diz desesperado, ela crê que o seja, mas basta que não creia para passar por não o ser. Rareia-se assim o desespero, quando, na verdade, ele é universal. Não é ser desesperado que é raro. O raro, o raríssimo, é realmente não o ser. Mas a opinião do vulgo não compreende grande coisa do desespero. Assim, para citar um único caso que, a ser bem compreendido, faz recolher milhares de milhões de homens sob a rubrica do desespero, o que a maior parte não vê é que não ser desesperado, não ter consciência de o ser, é precisamente uma forma de desespero. No fundo, ao definir o desespero, o vulgo comete o mesmo erro que a declarar a alguém doente ou com saúde, mas um erro, neste caso, bem mais profundo, porque ele faz infinitamente menos ideia do que seja o espírito, e sem o saber, nada se compreende do desespero, do que a doença ou a saúde. Geralmente, quem não se confessa doente passa por são, e mais ainda se é ele quem se considera saudável. Os médicos, pelo contrário, olham de outro modo as doenças, porque têm uma ideia precisa e desenvolvida do que seja a saúde, e por ela se regulam para julgar o nosso estado. Não ignoram que, assim como há doenças imaginárias, há saúdes imaginárias. Por isso receitam remédios para tornar o mal patente. Porque há sempre, no médico, um homem experimentado, que desconta metade do que dizemos sobre o nosso estado. Se ele pudesse confiar sem reserva em todas as nossas impressões individuais, como estamos, onde sofremos, etc., o papel do médico seria apenas ilusório. Não lhe basta, com efeito, prescrever remédios, mas, em primeiro lugar, reconhecer o mal e, portanto, antes de mais, saber se este está realmente doente, como supõe, ou se aquele que se julga são não é no fundo um doente. Assim o psicólogo em face do desespero. Ele sabe o que é o desespero, conhece-o, e portanto não se contenta com a opinião de quem não se crê ou crê desesperado. Não esqueçamos, com efeito, que em certo sentido nem sempre o são aqueles que dizem sê-lo. É fácil imitar o desespero. É fácil que sejam tomadas como desespero todas as espécies de abatimentos sem consequências, de sofrimentos que passam sem chegar a sê-lo.
Contudo, o psicólogo não cessa. Mesmo em casos destes, de encontrar as formas do desespero, é certo que vê tratar-se de afetação, mas até esta imitação é desespero. Tampouco se deixa iludir por todos os abatimentos sem consequências, mas a insignificância destes ainda é desespero. Também não vê o vulgo que o desespero, como enfermidade espiritual, é diferentemente dialético daquilo que ordinariamente se chama uma doença. Mas, bem compreendida, esta dialética engloba ainda milhares de homens na categoria do desespero. Se uma pessoa, cuja saúde ele constatou em dado momento, cai depois doente, o médico tem o direito de dizer que estava são e que está agora doente. O mesmo não sucede com o desespero. A sua aparição mostra já a sua preexistência. Consequentemente, nunca nos podemos pronunciar sobre alguém quando não se salvou por ter desesperado, porque o próprio acontecimento que o lança no desespero imediatamente revela que toda a sua vida passada tinha sido desespero, ao passo que não se poderia dizer, quando alguém tem febre, que é evidente agora que sempre a tivera. Mas o desespero é uma categoria do espírito, suspensa na eternidade, e um pouco de eternidade entra por consequência na sua dialética. O desespero não é apenas uma dialética outra que uma doença, mas até os seus sintomas todos são dialéticos, e é por isso que o vulgo corre o risco de se enganar quando considera alguém como sendo, ou não, um desesperado. Não o ser pode, com efeito, significar que se é, ou ainda, que tendo-o sido, se está salvo dele. Estar confinado e calmo pode significar que somos. Esta calma, esta segurança podem ser desespero. A ausência de desespero não equivale à ausência do mal. Porque não estar doente não significa que o sejamos, mas não estar desesperado pode ser o próprio indício de que o somos. Nada, portanto, de idêntica à doença, na qual o mal-estar é a própria doença. Nenhuma analogia. Aqui o próprio mal-estar é dialético. Nunca o ter sentido, eis precisamente o desespero. A razão disso é que, a considerá-lo como espírito, e para falar do desespero é sempre sob esta categoria que o devemos fazer. Jamais o homem deixa de estar num estado crítico. Por que motivo não se fala de crise senão para as doenças e não para a saúde? Porque com a saúde física permanecemos no imediato. Não há dialética senão com a doença e só então se pode falar de crise. Mas o espiritual, ou quando se estuda o homem sob esta categoria, doença e saúde são igualmente críticas, e não existe saúde imediata do espírito. Pelo contrário, desde que nos desviamos do destino espiritual, e sem ele não se poderia falar em desespero, para não ver no homem mais do que uma simples síntese de alma e de corpo, a saúde volta a ser uma categoria imediata e é a doença, do corpo ou da alma, que se torna a categoria dialética. Mas o desespero é precisamente a inconsciência em que os homens estão do seu destino espiritual. Mesmo aquilo que para eles é mais belo e adorável, a feminilidade da flor da idade, toda ela alegria, paz e harmonia, mesmo esta é desespero. É felicidade, sem dúvida, mas será a felicidade uma categoria do espírito? De modo algum. E no seu fundo, até na sua mais secreta profundidade, também habita a angústia que é desespero, e que só aspira a ocultar-se aí, pois não há lugar mais na predileção do desespero do que o mais íntimo e profundo da infelicidade. E no seu fundo, até na sua mais secreta profundidade, também habita a angústia que é desespero, e que só aspira a ocultar-se aí, pois não há lugar na predileção do desespero do que o mais íntimo e profundo da felicidade. Toda a inocência, não obstante a sua paz e segurança ilusórias, é angústia, e jamais a inocência sente maior temor do que quando a sua angústia carece de objeto. A pior descrição de uma coisa horrível jamais aterrorizará tanto a inocência como a reflexão o pode fazer com uma palavra hábil, lançada como que distraidamente, mas contudo calculada sobre qualquer vago perigo. Sim, o maior pavor que se possa dar à inocência é insinuar-lhe, sem falar nisso,
que ela sabe muito bem de que se trata. E é bem certo que ela o ignora, mas nunca a reflexão tem armadilhas mais sutis e mais seguras do que aquelas que forma com nada, e nunca ela é mais real do que quando não é senão nada. Somente uma reflexão acerada, ou melhor, uma grande fé, poderiam resistir à reflexão sobre o nada, isto é, a reflexão sobre o infinito. E assim o que é mais belo e mais adorável, a feminilidade em flor, é todavia desespero. Por isso esta inocência não basta para atravessar a vida. Se até o fim nada, além desta felicidade, se possui para a viagem, nada ganha com isso, pois só se possui desespero. E precisamente porque ele não é senão a dialética, o desespero é a doença que, pode dizer-se, o pior mal é não ter sofrido. E é uma divina felicidade suportá-la, se bem que seja a mais nociva de todas, quando não queremos curar-nos dela. Tanto é assim que, salvo neste caso, sarar é uma felicidade, e que a infelicidade é a doença. O vulgo comete, portanto, um grande erro, considerando o desespero uma exceção, quando é, pelo contrário, a regra. E bem longe de, como supõe, não serem desesperados todos aqueles que não se sentem ou supõem, e de só o serem aqueles que o confessam, muito ao contrário. O homem que sem imitação afirma o seu desespero não está longe da cura, está mesmo mais próximo do que todos aqueles que não são considerados e não se julgam desesperados. Mas a regra é, precisamente, e aqui o psicólogo conceder-mo-á sem dúvida, que a maior parte das pessoas vivem sem grande consciência do seu destino espiritual. E daí toda essa falsa despreocupação, essa falsa satisfação em viver, etc., etc., que é o próprio desespero. Mas daqueles que se dizem desesperados, em regra geral, uns é porque tinham em si suficiente profundidade para tomar consciência do seu destino espiritual. Os outros, porque dolorosos sucessos ou violentas decisões os levaram a perceber-se dela. Exceto estes, pouco mais haverá, porque bem poucos serão aqueles que verdadeiramente não sejam desesperados. Sei bem tudo o que se diz da angústia humana, e presto atenção também eu conheci, e de perto mais de um caso, o que não se conta de existências mal baratadas. Mas só se desperdiça aquela que as alegrias e as tristezas da vida iludem a tal ponto que jamais atinge. Como um ganho decisivo para a eternidade, a consciência de ser um espírito, um eu, por outras palavras, que jamais consegue constatar ou sentir profundamente a existência de um Deus, não tampouco que ela própria, ela, o seu eu, existe para esse Deus. Mas esta consciência, esta conquista da eternidade só se consegue para lá do desespero. E esta outra miséria, tantas existências frustradas de um pensamento que é a beatitude das beatitudes. Dizer, ai de nós, que nos entretemos e que se entretêm as multidões com tudo, exceto com aquilo que importa, que as arrastam a desperdiçar a sua vida no palco da vida, sem nunca lhes recordar essa beatitude, que as conduzem em rebanhos, enganando-as em vez de a dispersar, de isolar cada indivíduo, a fim de que sozinho se consagre a atingir o fim supremo. O único que vale que se viva e que tem com que alimentar toda uma vida eterna. Perante essa miséria, eu bem poderia chorar uma eternidade inteira. Mas mais um horrível sinal desta doença, a pior de todas, é o seu segredo. Não só o desejo e os esforços bem-sucedidos para escondê-la daquele que a sofre. Não só que ela o possa habitar sem que ninguém a descubra, não. Mas ainda que ela, de tal modo, se possa dissimular do homem que nem ele se dê conta. E esvaziada a ampulheta terrestre, reduzidos a silêncio todos os ruídos do século, acabada a nossa agitação febril e estéril, quando em redor tudo for silêncio, como na eternidade. Homem ou mulher, rico ou pobre, subalterno ou senhor, feliz ou mal-aventurado, quer a tua cabeça tenha suportado o brilho da coroa ou que, perdido entre os humildes, não tenhas tido mais do que as penas e os suores dos dias, quer a tua glória seja celebrada enquanto durar o mundo ou esquecido,
sem nome, anonimamente sigas a multidão inumerável. Quer o esplendor que te rodeou tenha ultrapassado qualquer descrição humana, ou os homens te tenham aplicado a mais dura, a mais aviltante das condenações. Quem quer tenhas sido a ti como a cada um dos milhões dos teus semelhantes, a eternidade de uma só coisa inquirirá: se a tua vida foi ou não de desespero, e se desesperado tu ignoravas sê-lo, ou soterravas em ti esse desespero como um segredo angustioso, como o fruto de um amor criminoso, ou ainda se, horrorizando os mais, desesperado, gritavas enfurecido, e, se a tua vida não foi senão desespero, que pode então importar o resto? Vitórias ou derrotas, para ti tudo está perdido. A eternidade não te dá como seu. Ela não te conheceu, ou, pior ainda, identificando-te, amarra-te ao teu eu, o teu eu de desespero.